Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é vida. E a palavra de Deus tem o objetivo de nos orientar aqui neste mundo, neste tempo, para que nós, guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus, apoiados em Sua palavra, possamos um dia gozar da eterna felicidade com a Trindade Santa, com todos os seus anjos, com os santos, com a Santíssima Virgem Maria. E nós vamos hoje refletir a palavra de Deus, sabendo que tudo está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas o Pai deu ao Filho, confiou ao Filho. Tomem comigo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Diz assim a palavra de Deus, nosso Senhor: aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque Ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus tem um nome, é Jesus. Jesus é a misericórdia de Deus. O Pai, quando enviou o Filho, e o Filho, quando assumiu a nossa natureza, quando viveu na terra conosco, quando sentiu em sua carne, em sua alma, os sofrimentos da vida humana, vivendo como Deus, sofreu, teve fome, teve sede, chorou, sentiu raiva, mas não pecou. Jesus Cristo vestiu a veste humana. E quando Ele morreu e ressuscitou, Ele levou consigo para o Pai toda a natureza humana. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas misérias. Por isso Ele é misericordioso. Jesus colocou em seu coração, em sua vida, toda a miséria da humanidade e mostrou ao Pai, apresentou ao Pai. Ele então redimiu com o Pai. Jesus é o elo, é o pontífice, é a ponte, é Ele que liga a humanidade na divindade, o homem a Deus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e o Salvador, porque Deus, o Pai, colocou nas mãos de Jesus todas as coisas. O Pai colocou na mão do Filho todas as coisas. E aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque nessa terra tudo passa. Tenho certeza que você já foi em algum velório, tenho certeza que você já participou de algum enterro e tenho certeza que você nunca viu uma pessoa levar as suas posses, os seus bens, os seus tesouros enterrados no caixão debaixo da terra. Porque nós viemos nessa terra para passar por ela. Nós usamos as coisas para passar por ela, não para nos apegar, porque tudo aqui passa. O nosso objetivo aqui é buscar viver a vida que agrada a nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê?
Porque, como diz o último versículo desse trecho que nós estamos refletindo, no versículo 36, se nós negarmos a vida em Jesus Cristo, se nós não quisermos acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus vai pesar sobre nós. E o que é a ira de Deus? É a justiça de Deus. A chance que Deus nos deu para sermos salvos é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. E crer em Jesus Cristo, crer no Filho de Deus, não significa simplesmente ir para a frente de uma igreja, levantar a mão e dizer sim, eu acredito. Não é isso não. Crer em Jesus Cristo significa, pouco a pouco, sob a força e a graça do Espírito Santo, e modelando, conformando a nossa vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro de uma multidão de filhos de Deus. É conformando o nosso coração ao coração de Jesus, que é manso e humilde. É conformando as nossas atitudes, o nosso comportamento, às atitudes e comportamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É buscando não decorar a Sagrada Escritura, mas colocá-la em nossa vida, aplicá-la no dia a dia da nossa vida. É ser um cristão de verdade, é ser um filho de Deus. Por quê? Quando o Pai olhar para você, olhar para mim, Ele não vai ver a gente, Ele vai ver o Cristo em nós. Lembra que Paulo disse? Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Os apóstolos, quando realizavam milagres em nome de Jesus, diziam, foi o Cristo que fez isso, foi Jesus que fez isso, e é mesmo. Pedro, quando disse, eu não tenho nem ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu possuo, eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pedro possuía nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, que era pescador, pensava como pescador, agia como pescador, ele teve um comportamento de um Cristo, de um Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós estamos neste mundo não para ficar apegado às coisas, nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Jesus. Para que, no dia do nosso julgamento, porque nós seremos julgados, para que a ira de Deus seja aplacada, é necessário que a minha vida e a sua vida aqui na terra, que os nossos comportamentos, que as nossas palavras estejam em conformidade com a vida de Jesus Cristo. É para isso que Ele veio e viveu em nosso meio, para nos ensinar a viver como escolhidos. Jesus veio para nos ensinar a viver como os filhos de Deus vivem, como os filhos do reino vivem. Nós estamos no mundo, mas não somos mundanos. Nós estamos nessa terra, mas nós, queridos irmãos, não pensamos como os terrenos, porque recebemos de Deus o Espírito sem medida, porque somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos os dons, as virtudes, as graças de Deus. Então é necessário que a gente viva em conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem gritarias, sem brigas, sem bebedeiras, viver de vida sóbria. O Senhor quer a nossa sobriedade. O Senhor quer a nossa amizade. O Senhor quer que a gente fique com Ele, próximo a Ele, perto dEle. Jesus quer que a gente abandone o nosso estilo de vida, que por muitas vezes ofende a Ele. Deus não quer que nós vivamos na mentira, no adultério, na fornicação, na impureza. Essas coisas são da terra, mas nós somos filhos do céu. Essas coisas são do mundo, mas nós somos filhos do reino de Deus. Então, por amor a Deus e com a graça dEle, porque sozinhos nós não conseguiremos, por isso que a gente ora, a gente reza, a gente jejua, por isso que a gente recebe o Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso nos aproximamos de Nossa Senhora pela reza do Rosário. É por isso que nós praticamos caridade, lemos a palavra de Deus e colocamos em prática. É para a gente preparar o nosso coração para viver em comunhão com Jesus Cristo. Para que a ira de Deus não se aplaque, para que a ira de Deus seja aplacada, para que ela não caia sobre nós, não pese sobre nós, porque a ira de Deus não é raiva, a ira de Deus é justiça. Queridos irmãos, Deus entregou o seu próprio Filho, por amor a mim, por amor a você. O próprio Deus entregou o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo que nele cresce tivesse vida e vida em abundância.
Jesus veio ao mundo não para nos condenar. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas é necessário que eu e você peçamos a Ele a graça. A palavra graça significa favor, socorro, auxílio. Peçamos a Ele a graça que nos é necessária para nos manter firmes aqui na terra, desviando, meus irmãos, de tudo aquilo que nos leva a ofender a Deus, fugindo das ocasiões de pecado, fugindo das tentações e buscando viver a vida que agrada a Deus. Você e eu temos até boa vontade de fazer a vontade de Deus, mas boa vontade não basta, esforço humano não basta. Isto tem que estar unido à graça de Deus. E a graça de Deus se obtém como? Através de todos os sacramentos da igreja. Se obtém com vida de oração, com vida de renúncia, de penitência, evitando o mal, fugindo das ocasiões que te levam ao pecado. Se você sabe que o perigo está ali, não vai. Se você sabe que se você for naquele lugar, ou se você conviver com aquela pessoa, ou se você acessar aquele site, se você sabe que você vai se corromper, foge, porque a tua alma foi paga por um preço muito grande. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de um Deus vivo, inocente, puro e imaculado. Crer em Jesus significa buscar viver uma vida em conformidade com a vida dele, em conformidade com a vontade dele, sabendo que nós não conseguiremos se não for pela graça dele. Senhor Jesus, nos aproximamos do Senhor hoje, junto com a Virgem Maria, para bater na porta do seu coração e pedir para nós a graça da perseverança, a graça da humildade, a graça do silêncio, a graça da oração, a graça da conversão, a graça da santificação, a fim de que, vivendo aqui na terra, em conformidade com o seu coração misericordioso, possamos um dia gozar da eterna felicidade no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até semana que vem, se Deus quiser.